Alô? Oi? Olá a todos, sou o professor José Ribeiro Neto, bem-vindos aí à Universidade Aberta, Uniaberta. Nós vamos começar nossa aula inaugural de História de Israel, no tema aí o Jesus histórico e o Cristo, o Filho de Deus. Então eu vou começar, depois nós vamos ter um momento para perguntas. Então, se tiver algum problema, eu peço que avisem aí se a transmissão está tudo certinho. Então vamos lá. Bom, eu vou dar uma introdução geral ao tema. Depois eu vou falar de algumas questões sobre o anacronismo histórico literário, quando se analisa esse tema na chamada historiografia moderna, né, ou pós-moderna. Vou prosseguir falando das evidências de Jesus histórico nas fontes não canônicas e a fraqueza dessas evidências quando elas tentam tratar desse chamado Jesus histórico. Por último, eu vou falar da suficiência e da confiabilidade das evidências canônicas do Jesus histórico. Então, por que nós temos um texto canônico? Porque podemos e devemos confiar nesse texto para falar de um Jesus histórico ou do Cristo da fé. Aí vou fazer algumas considerações finais, vou mostrar uma bibliografia para vocês e depois a Karen vai abrir para questões que vocês podem fazer aí no chat. Bom, então vamos lá. Primeiramente, essa questão a respeito de quem é Jesus, curiosamente, ela surgiu no próprio círculo de Jesus, dos apóstolos. Então, em Lucas 9:18, o próprio Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem, né? Quem estão dizendo as multidões ser eu? Uma tradução aí mais literal do grego. Quem estão dizendo as multidões ser eu? Ou, na sua tradução, você pode ler: quem dizem, né, os povos, multidões, que eu sou? E você vai ver que todas as respostas dadas pelos discípulos a respeito do que eles ouviram sobre as multidões também são problemáticas, né? Eles vão dizer, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Alguns estão dizendo que é Jeremias, que é Elias ou que é algum dos profetas. Olha que curioso, mesmo na época de Jesus, as pessoas que tinham contato com ele, viam as suas pregações, as suas curas, elas tinham uma visão distorcida de quem era Jesus. E os próprios discípulos também, eles recebiam essas várias informações a respeito de quem é Jesus. Então, quando nós discutimos um Jesus histórico e um Cristo da fé, nós estamos na mesma questão que foi perguntada pelo próprio Jesus: quem
os homens dizem que eu sou? Quem as multidões dizem que eu sou? Ou quem eles estão dizendo que eu sou? E aí eu levanto uma outra questão, que ela continua atual. Será que a pergunta que as pessoas fazem e tentam reconstruir o Jesus histórico e distingui-lo do Cristo da fé é uma questão que leva em conta a busca da verdade de quem é Jesus, ou na verdade é uma busca de quem pessoas querem que ele seja? Então a pergunta atual pode ser: quem querem as multidões que eu seja? Que Jesus os homens querem encontrar? Será que eles estão buscando a verdade histórica mesmo? Porque o termo histórico acaba tentando fazer uma diferenciação entre o Cristo da fé e um Jesus real, vamos dizer assim. Mas eles estão procurando um Jesus real, distinto do Cristo da fé, ou eles estão procurando um Jesus que se adeque a quem eles querem que Jesus seja? Então há umas informações interessantes sobre esta busca, né? Ou suposta busca de Jesus. E como os vários estudiosos que disseram buscar um Jesus histórico, que Jesus eles encontraram, ou melhor, que Jesus eles queriam encontrar, ou disseram encontrar. Então essa busca é muito antiga, ela tem várias fases, né? Chamada busca, desde o século XVIII até o momento atual, temos várias fases dessa busca. A primeira começa um pouquinho até antes de Albert Schweitzer, mas ele vai ser o maior influenciador desta busca. Depois vamos ter uma outra busca, né? No século XX. Depois, um momento de calmaria, ou seja, já não há mais uma preocupação dos teólogos em buscar um Jesus histórico. Depois, uma nova busca que vai acontecendo até o presente, né? Uma segunda busca, depois uma chamada nova busca. Nos estudos atuais, a questão do Jesus histórico deu uma parada porque a preferência hoje é alguns estudos relacionados a Paulo. Mas vamos lá. Schweitzer achou um Jesus, segundo ele, um profeta apocalíptico. Ele era médico e teólogo, e a partir dele vai se influenciar dessa chamada busca pelo Jesus histórico. Então, para Schweitzer, Jesus era um profeta. Ele critica até os liberais da sua época, e ele vai falar que esses liberais da época dele distorceram o Jesus histórico, e segundo ele, na verdade, Jesus era um profeta apocalíptico, mas não deu certo. A pregação de Jesus se frustrou, e aquilo que Jesus achava que ia se concretizar não se concretizou. Então, o Jesus de Schweitzer era o profeta apocalíptico. Rudolf Bultmann, conhecido teólogo existencialista, ele criticou a busca do Jesus histórico. Ele falava que teólogo não tinha que buscar Jesus histórico nenhum e que teríamos que nos contentar com o Cristo da fé. Então, para Bultmann, não existia ou não deveria se buscar um Jesus histórico, ou até existia um Jesus histórico, mas isso não interessava para a igreja. O que interessava é o Cristo da fé. E aí Bultmann vai lançar a questão da desmitologização. E no fim ele acaba contribuindo para a busca de um Jesus histórico diferente dos evangelhos, uma espécie de gnosticismo helenístico vai surgir do pensamento de Rudolf Bultmann. No meio aqui brasileiro temos alguns teólogos também, por exemplo, Leonardo Boff. Para Leonardo Boff, Jesus é um tipo de libertador dos pobres oprimidos.
É uma espécie de Jesus marxista, né? Wolff encontrou um Jesus que ele queria, assim como Bultmann e como Schweitzer. E aí, então, dentro da teologia da libertação, Jesus é uma espécie de libertador dos pobres e oprimidos. Depois nós vamos ter alguns escritores, nós não sabemos muito bem se eles estão preocupados em achar algum tipo de Jesus, mas eles vão ressaltar algumas características de Jesus. E lembrando, Jesus vem em muitos livros, né? O tema Jesus, filmes sobre Jesus, documentários sobre Jesus que aparecem nas TVs, principalmente as TVs pagas, né? Os canais pagos, como National Geographic, Discovery Channel. Então, vez por outra na Páscoa, perto do Natal, surgem certos documentários ou certos filmes, porque isso rende muita venda de livro e também rende muito engajamento no nosso tempo aí das redes sociais. O tema Jesus, principalmente temas onde há uma crítica à visão tradicional de Jesus, isso vai render livros, mas alguns enfocam um Jesus mais ou menos moderno, né, empresário. Então, Jesus é o maior líder que já existiu. É um livro. Ou Augusto Cury vai escrever vários livros com temas parecidos a respeito de Jesus. Então, um deles é o maior líder da história. Curiosamente, o Augusto Cury disse que era um dos maiores ateus que já existiu e a gente falou que era ele. Então, é um ex-ateu que hoje crê, né, em Jesus. Ele não se classifica especificamente em nenhuma religião e escreve vários livros dizendo que Jesus é o maior líder da história. Um trabalho recente, crítico, chamado Bart Ehrman, ele se afirma ex-cristão e agora agnóstico. Então, para ele, Jesus é um mero mortal, judeu, humano do primeiro século, e a ortodoxia cristã ela foi criando um Jesus divino. Ele vai ter vários livros que vai trabalhar dentro dessa linha, como Jesus se tornou Deus, por exemplo, os mais famosos. O que Jesus disse, o que Jesus não. São essas obras do Bacchus em português. Então ele começou na teologia, né, considerado um teólogo, só que ele se diz agora ex-cristão e agnóstico. Então Herman achou Jesus normal, um judeu que viveu no primeiro século, e para ele a igreja formou este Cristo da fé, que ele chama de como Jesus se tornou Deus. O Mark Bach, ele vai, um psicólogo clínico cristão, para ele Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Então aí ele pega as questões da psicologia e vai para ele criar Jesus, ou ressaltar alguns aspectos de Jesus como um psicólogo. Um filósofo brasileiro também, Clóvis de Barros, ele não se diz cristão, mas diz que não é ateu. Para ele, Jesus foi um grande filósofo, um grande pensador. O Reza Az, num livro chamado Zelote, né? Ele se diz ex-cristão e agora muçulmano. Então, para ele, Jesus é uma espécie de um zelote revolucionário. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque essa é a pergunta do Jesus histórico. Quando se quer distingui-lo do Cristo da fé, se encontra vários tipos de Jesus. E esse tipo de Jesus, se você olhar muito bem para a visão, né, ou chamada cosmovisão de cada um desses autores, ela não busca exatamente um Jesus histórico, mas sim o Jesus que cada um desses estudiosos quer. Não é um Jesus real
e nem um Jesus histórico. É um Jesus dentro da preferência de cada um desses autores. Às vezes por motivos teológicos, ideológicos, filosóficos, psicológicos, empresariais, né? Um Jesus diferente do Jesus dos evangelhos e dos escritos do Novo Testamento, ou um Jesus mais marqueteiro, né? Um Jesus mais que vai trazer mais engajamento, mais venda de livro. Não tem nenhum problema dessas ênfases específicas, né, sobre Jesus, que muitas vezes estão baseadas no próprio texto do Novo Testamento. Mas os chamados historiadores, o que querem fazer uma distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, geralmente eles usam de algum material ou, né, material não canônico, e aí eles vão dar preferência para esse material e vão reconstruir um Jesus. E se você olhar dentro desse que eu estou citando aqui, e muitíssimos outros, nunca se chega a um Jesus histórico real, mas sim a um Jesus reconstruído de acordo com a visão ou cosmovisão de cada um desses autores. E aí é que a gente entra, por que há uma reconstrução desses vários tipos de Jesus e como se dá essa reconstrução. Então, eu quero fazer algumas reflexões aqui. Lembrando que o tema é bem amplo, tá? Que é só você ficar com vontade de fazer o curso aí de História de Israel. E aí a gente aborda outras questões também no curso de História de Israel. Mas eu coloquei o primeiro ponto como um anacronismo histórico-literário na historiografia moderna e pós-moderna. Então, algumas questões que a gente pode levantar. Essa análise crítica que é feita para tentar restaurar um Jesus da história extinto do Cristo da fé, ela surgiu principalmente na Alemanha, com base na literatura ocidental. Então, pegaram, por exemplo, os contos dos irmãos Grimm. Bultmann vai ser influenciado pelos irmãos Grimm. E por as análises literárias que eram feitas com base na literatura alemã. Ou nos livros, na forma que Goethe escreveu seus textos, né? Goethe escreveu lá, e ele fazia algumas anotações, ele fazia algumas verificações. São usados, inclusive, como exemplo esses textos para falar da literatura do Novo Testamento. O problema é que o texto do Novo Testamento, embora escrito em grego, a mente que escreve, né, os autores, eles têm uma mentalidade semítica e ele escreve dentro da literatura semítica. A principal influência desses escritores é o Antigo Testamento e outras literaturas que eram comuns na sua época. Também nós vamos falar. Então, é anacrônico você pegar as concepções literárias do Ocidente e desprezar a literatura semítica. Né? Só Lucas não é judeu dos autores do Novo Testamento. Todos os outros são judeus. Então, no contexto judaico do primeiro século, né? Dos vários tipos de judaísmo existentes no primeiro século e das várias fontes judaicas que eram utilizadas no primeiro século. Então, é anacrônico, a gente chama anacrônico algo que está fora do seu tempo, ou seja, você pegar a literatura do século XIX, que a maioria desses autores eram alemães, no século XIX, e tentar fazer uma análise da literatura bíblica canônica semítica com base numa visão centralizada. Então, de um outro ponto, a ignorância ou desonestidade em analisar o modo de pensar hebraico que está presente no Novo Testamento. Então, da mesma forma, se pegam, por exemplo, repetições de narrativa, reiteração, né? Quando a narrativa é interrompida
vida e se insere um parênteses na narrativa, isto é estranho para a mente ocidental, mas é muito presente, inclusive no Antigo Testamento, nos textos do Targum, do Talmud, da Mishnah, que são textos judaicos. A forma de escrever, de pensar, é muito diferente da nossa. Então, se você analisa dentro de um contexto da mentalidade ocidental, você vai achar que o texto foi interpolado, né? Foi colocado, foi ajustado, uma outra fonte estava presente ali. Também é uma outra anacronia. Eu chamei de ignorância ou desonestidade. Na maioria das vezes é ignorância, mas algumas vezes é desonestidade, porque não leva em conta esses fatores. Outro problema é a ignorância das fontes hebraicas comuns no primeiro século e amplamente utilizadas no Testamento. Com os achados no manuscrito de 1948, nós conseguimos identificar que havia muitas outras formas de judaísmo, e não somente os fariseus e os saduceus, né? No próprio Novo Testamento, os saduceus, fariseus, zelotes, herodianos. Em Corã se revelou um outro grupo. Há uma discussão se eram essênios, saduceus, ou um grupo mais radical feito dos saduceus. Mas a questão é que havia vários tipos diferentes de judaísmo e o cristianismo nasce dentro desses vários tipos e se torna mais um tipo, né? E utilizava as fontes hebraicas, eu estou chamando de fontes hebraicas para não confundir com o judaísmo moderno, tá? E essas fontes eram comuns, principalmente os midrashim, que eram textos interpretativos mais alegóricos, e os targumim, que eram traduções também interpretativas dos textos do Antigo Testamento. Fora a própria tradição grega da Septuaginta, né, mas mais do que a Septuaginta, a forma de pensamento presente no Targum, as traduções aramaicas, mas essas traduções são mais interpretativas. O pessoal está ouvindo o áudio direitinho? Eles estão falando que está picotando o áudio aqui. Está tudo certo aí? Dá um feedback. Eu não estou ouvindo esse chiado aí, então não reclamando. Eu vou continuar aqui. O pessoal da técnica aí está dando um problema de som. Se não tiver, eu continuo. Está tudo certo aí? Pode ser também lá no seu computador, tá, o som pode ser só no seu computador, então dá uma olhada no seu computador aqui. O pessoal está dizendo que está ok. Bom, então há uma ignorância. Eu vou chamar de ignorância, honestidade, porque é bem recente esse estudo dos manuscritos do Mar Morto. Claro, 1948, você tem uma base, todas as publicações, né, a publicação completa de tudo que se achou no manuscrito do Mar Morto já terminou em 2011. Então, havia muitas confusões de quais eram as fontes utilizadas no Novo Testamento. Esse pessoal do século XIX, Último, Schweitzer, eles foram o último que foi ter acesso a isso muito tardio, muitas coisas. Então, não conheço a análise que ele faz sobre isso. A pessoa está falando que está com ruído aqui, né? Aí eu não tenho controle sobre esse ruído aí, pessoal. Vou pedir para o pessoal da técnica ver o que está.
Bom, e aí então, depois do achado do Mar Morto, muitos novos estudos começaram a ser publicados e essas fontes hebraicas começaram a ser pesquisadas. E aí se descobre que essas fontes, elas são muito comuns ao que tem no Novo Testamento. Então, há vários trabalhos comparando as interpretações do Novo Testamento com o Targumim, com o Midrashim principalmente. Depois há uma ignorância ou uma fé também na hora de analisar o Novo Testamento como se fosse uma única fonte. Isso aqui é até meio, eu acho até meio infantil, né? Mesmo em escritores mais acadêmicos, dá a impressão que o pessoal sentou um dia e foi escrever o Novo Testamento todo mundo junto, né? Mas é óbvio, meus irmãos, que o Novo Testamento, os meus irmãos, os meus ouvintes, o Novo Testamento é uma coletânea de 27 obras distintas que foram produzidas em tempos diferentes, por autores diferentes, em situações diferentes, cidades diferentes, em tipos de grego diferentes, inclusive. Temos um grego mais polido, por exemplo, nas epístolas pastorais, em Lucas, em Hebreus e Tiago. Temos um grego mais popular, com maior influência do aramaico, por exemplo, em Apocalipse e Marcos, nos escritos joaninos. Temos um grego mais intermediário, mais coloquial em Mateus, na maioria das obras de Paulo. Então, é meio infantil e pouco acadêmico achar que a igreja controlou ali essas fontes, né? O que foi feito posteriormente é reunir essas fontes em uma espécie de livro, né, os chamados códices, mas isso surgiu só no século III e IV, essa reunião de todas essas fontes. Então, quando se fala do Novo Testamento, é preciso levar em conta que ele é constituído de 27 fontes distintas. E essas 27 fontes vão ter a história de Jesus e os relatos a respeito de Jesus. Então, não são só 3 evangelhos, como a maioria das pesquisas vão trabalhar, não são uma obra única que a igreja manipulou, controlou, né? Foram obras escritas de forma distinta pelas testemunhas, que são os apóstolos ou os discípulos dos apóstolos, e que só posteriormente foram reunidas pela igreja, né? Então é meio infantil, mas mesmo acadêmicos estão escrevendo como se o Novo Testamento fosse uma obra que alguém sentou junto e fez um planejamento para escrever. Um outro ponto problemático na tentativa de restauração do Jesus histórico é a insistência nos modelos de análise de Bultmann, como se o Novo Testamento fosse helenístico gnóstico. Então se insistiu muito tempo de que o Novo Testamento era uma espécie de judaísmo helenístico. E aí, como eu falei, com a comparação entre essas fontes distintas, né? Essas fontes também hebraicas, o Targum, a Mishnah, o Talmud mesmo, os Midrashim. Isso levou à constatação que o texto do Novo Testamento é um texto do judaísmo, dos vários tipos de judaísmo do primeiro século, um texto hebraico e não gnóstico. Todas as tentativas de associar o Novo Testamento com o helenismo e o gnosticismo, elas foram desbancadas. As pesquisas posteriores já abandonaram essa história, mas alguns ainda insistem. Um outro ponto problemático na tentativa de restauração do histórico distinto do Cristo da fé é a pressuposição de que as fontes canônicas são edições, elaborações teológicas, falsificações da verdade. Então já se chega ao texto canônico não querendo verificar sua veracidade,
mas já assumindo que o texto é uma edição, uma elaboração teológica, é uma falsificação da verdade. Vão se distanciar dizendo que não foram os apóstolos escrevendo o texto canônico e vão dizer que, no fim das contas, também houve edições posteriores, então o material mais antigo se perdeu e algum editor ou editores foram adequando esse texto para o texto que a gente tem hoje. Então existe um texto menos teológico que foi elaborado mais teologicamente por editores posteriores. Algumas coisas não eram verdades e foram falsificadas. Então é um pressuposto de que as fontes canônicas elas são falsificações, são edições, são elaborações. E aí vão tentar tirar essas falsificações, elaborações, edições, para achar a verdade interior ao texto que a gente tem, né? E isso é feito, nós vamos ver como é feito. Um outro problema é uma ênfase demasiada em um suposto problema sinótico. Então, os evangelhos concordam, então isso não poderia ser tão verdade assim, tão perfeito. E aí quando eles discordam, tá vendo? Discordaram. Os evangelhos concordam, estão concordando, é um problema. Aí quando eles discordam, tá vendo? Eles estão discordando, é um problema. Eu brinco com o pessoal que você tem que decidir. Você quer que eles concordem ou que eles discordem? Porque quando eles concordam é um problema, quando eles discordam também é um problema. E um dos grandes absurdos é ignorar o quarto evangelho. A maioria das discussões sobre Jesus histórico, elas vão pegar os 3 evangelhos, né, chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e nem vão levar em conta o texto de João. Porque há discordância do texto de João, embora o texto de João tenha muitas partes partes sinóticas, tá? Não gnósticas, sinóticas. Cerca de 15% do evangelho de João concordam com os outros 3 evangelhos. E também se ignora os textos de Paulo, os outros textos do Novo Testamento, foca nesse suposto problema gnóstico, problema sinótico, esse suposto problema sinótico, ignora-se o quarto evangelho e os outros do Novo Testamento, e aí se faz uma reconstrução de Jesus com base nesse hipotético problema, tá? Então há uma ênfase nessa questão do sinótico. E um outro ponto importante é o mito moderno do objetivismo histórico. Então, o historiador moderno vai dizer que os textos antigos são tendenciosos dentro das suas teologias, e ele vai dizer que ele não é tendencioso. Ele está em busca da verdade, ele está buscando ali desconstruir, né, as falsificações e as elaborações teológicas que estão nos evangelhos, e ele vai fazendo esses recortes e objetivamente ele consegue restaurar um Jesus histórico distinto do Cristo da fé. Tem que crer para acreditar no Papai Noel no Coelhinho da Páscoa para aceitar isso, né? Não existe esse objetivismo histórico. O historiador moderno tem os seus pressupostos, ele também tem a sua visão de mundo e ele vai, na hora de fazer esse recorte, fazer o recorte de acordo com a sua visão de mundo. Veja naquela lista que eu coloquei para vocês que um é gnóstico, um é agnóstico, o outro é ex-cristão muçulmano, o outro é marxista. Então, cada um vai reconstruindo Jesus de acordo com a sua subjetividade. E aí vai dizer que os evangelhos canônicos são subjetivos e que a análise dele é objetiva. Então, isso aí é uma
Uma visão que a academia já está abandonando, né? A própria academia já se convence de que não há objetivismo absoluto. Bom, o segundo ponto, então, são as fraquezas que existem dentro dessa reconstrução do Jesus histórico, diferente do Jesus canônico. Então, vou colocar essas fraquezas. A primeira delas está na hipótese do documento Q. E aí eu vou falar e vocês vão se espantar, e é bom que se espantem. A fonte mais utilizada pelos que querem reconstruir um Jesus histórico, diferente do Cristo, Filho de Deus, é uma fonte que não existe. Olha, quando eu era menino, comecei a estudar teologia, com 18, 19 anos, quando eu ouvia o termo fonte ou documento, eu pensava que existia um documento e uma fonte. Isso começou lá com Julius Van Hausen, na hipótese documentária dos documentos JEDP, que estavam relacionados com o Pentateuco. Isso passou para o Novo Testamento, e aí essa reconstrução vai fazer os recortes nos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e vai criar, né, ou, segundo eles, restaurar uma fonte Q. Mas sabe qual é o problema? Não existe nenhuma evidência histórica, literária, manuscrita, nem uma única linha de texto conhecido que indique a existência dessa fonte. É o zero absoluto. Não existe nenhuma fonte. Não existe um manuscrito. Não existe uma linha de manuscrito. Não existe alguém que tenha citado que existiu esse documento. A tentativa de dizer que Papias falou de uma fonte de Mateus, chamada Logia, na verdade, se você ler o contexto de Papias, está falando do Evangelho de Mateus. E ele também chama Logia o Evangelho de Marcos. Ele não está falando que houve uma fonte que era compartilhada por esses 3 evangelhos. Né? Você tem uma ideia da fonte Q? Inventaram o proto-Q, o Q1, o proto-Q2 e o Q2, com base em 0. Não existe um único manuscrito que indique que existiu uma fonte Q. Mas os autores conseguem, segundo eles, né, fazer um recorte de acordo com as análises estatísticas do uso dos evangelhos e chegar a uma fonte mínima. E essa fonte ela exclui o relato da Páscoa. Curiosamente, o relato da Páscoa está nos 4 evangelhos, né? O relato da Paixão, relato da Paixão. Exclui qualquer visão sobre o sacrifício de Jesus, a morte expiatória, qualquer questão relacionada à divindade de Jesus ou questões teológicas, né? Elas são excluídas. Ou seja, ao restaurar um documento que não existe, eles criaram um evangelho ateu. A fonte Q virou um evangelho dos ateus. Não tem milagre, não tem questões escatológicas, não tem questões soteriológicas, e sobra um recorte de um ateísmo, né? Um evangelho ateístico. Mas eles inventam um povo de Q. Eles vão dizer que o povo de Q não era cristão. O cristianismo surgiu depois. Esse povo de Q preservou um documento Q de Quelle, que é fonte em alemão, para Quelle, é fonte em alemão. Então, segundo eles, existia essa fonte. E a partir dela, então, há várias hipóteses, a mais presente aqui, Marcos Q,
foi utilizado pelos outros evangelistas, mas não existe fonte que. Tá? A Eta Lineman, num livro que tem em português, chama A Crítica em Julgamento, publicado pela Cultura Cristã, ela expõe melhor essa questão, tá? Mas todos os livros, inclusive dentro da ortodoxia mesmo, né? Os livros de introdução ao Testamento, até alguns autores mais tradicionais acabaram seguindo essa história de uma fonte que. Mas não existe, não tem um documento, não tem um manuscrito, não tem uma linha de manuscrito. Para ser hipótese, ela pelo menos precisava ter alguns dados, né, para ser analisado. Depois, a segunda fonte que vão utilizar são os evangelhos apócrifos, ou os não canônicos. Tá? O problema é que esses textos, na estimativa mais otimista, eles são do final do segundo século até o final do terceiro. Em sua maioria, eles são chamados pseudepígrafes, ou seja, eles levam o nome de algum apóstolo para dar valor ao seu texto. Olha que curioso, os evangelhos canônicos não levam o nome dos seus autores e mesmo assim tiveram uma grande presença na igreja porque as pessoas sabiam da sua origem apostólica. Os chamados pseudepígrafes, o Evangelho de Tomé, os Atos de Pedro, o Evangelho de Nicodemo, o Evangelho da Infância, vários textos, né? O Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, achado recentemente. Eles são pseudepígrafes, eles levam esses nomes, mas eles foram escritos muito posteriormente, principalmente no Egito, achados em uma cidade chamada Nag Hammadi. E esse local no Egito era um movimento forte de gnosticismo. O gnosticismo era uma seita que se separou do cristianismo e dizia que Jesus nem veio em carne, né? Eles achavam que Jesus era uma espécie de aparência de fantasma. Agora, se você quiser arriscar, né? Existem várias publicações de livros apócrifos. Tá? Tem esse livro aqui que não vai dar para mostrar para você. Mas os apócrifos da Bíblia, publicado pela editora. Deixa eu ver qual é o nome aqui. Fonte editorial, são 3 volumes. No primeiro volume você tem vários desses evangelhos. Bom, basta ler esses evangelhos que você vai ver que é muito divertido. Eles não têm narrativa, obviamente, igual os evangelhos canônicos. Eles não citam lugares na terra de Israel, né? São ditos soltos, sem sentido. E percebe-se que eles estão dependentes dos próprios textos canônicos. Ao invés de eles serem um texto contra o cânon, eles são textos a favor do cânon. Porque eles mostram citações que estão nos textos canônicos. Mas eu peguei um exemplo aqui. Olha que curioso. Jesus disse: bendito o leão que foi comido pelo homem, pois que o leão tornar-se-á homem. E maldito o homem que foi comido pelo leão, pois que o leão se tornará homem. Este é o Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, muito citado pelos que querem restaurar o Jesus histórico, como se ele fosse uma fonte mais fidedigna que os textos canônicos, uma fonte primordial. Só que esse texto é bem tardio, do século II ao terceiro depois de Cristo. Na melhor das hipóteses, no fim do século II. E ele é completamente absurdo em vários aspectos, ações esotéricas. Uma parte que Jesus diz assim: sede vós transeuntes, ou seja, sejam andarilhos. Tem certas terminologias esotéricas, né, gnósticas, que se você descobrir o que eu digo, então vocês serão.
coisas desse tipo assim, sentido. Eles são citados como fontes mais fidedignas que os canônicos e que seriam textos iniciais, mas são datados ali, na sua maioria, depois de 250 até 340. Depois vão usar fontes cristãs, que também são usadas até por textos mais ortodoxos. Então, Flávio Josefo, Tácito, Plínio, alguns escritos judaicos. O problema é que o cristianismo ele demorou para ser entendido pelos não cristãos. Você lê Tertuliano, por exemplo, ele vai ter que defender o evangelho de pessoas que achavam que os cristãos comiam crianças, que eram canibais, né? Que casavam entre si, porque os cristãos falavam lá sobre o sangue de Cristo, né? Na ceia, este é o meu sangue, este é o meu corpo, né? Eles comem, são canibais. Ou dizer que os cristãos casavam entre si porque um chamava o outro de irmão, depois eles iam se casando, né? Acho que os cristãos não respeitavam a autoridade do império, não respeitavam as leis. Então, Tertuliano tem uma obra enorme, depois Orígenes também. Vários autores cristãos tiveram que explicar para os romanos e outros povos o que era o cristianismo. Né? E tem que lembrar que o cristianismo começou, né, com Jesus, movimento cristão, e cristão significa Messias, era mais um grupo dentro do judaísmo, ou dos judaísmos do primeiro século. Então eles não se viam com a religião distinta. Só depois de 70, depois da revolta de Bar Kokhba, no século II já, é que o cristianismo vai se afastando das suas origens hebraicas e vai até se tornando um pouco mais helenizada mesmo, posteriormente. Né? Mas os cristãos tinham que explicar. Então, você pega Plínio, você pega Tácito, você pega o próprio Flávio José, que ainda está mais próximo e consegue chegar perto do que era o cristianismo, mas ele também não entende, não dá tantas informações assim. Essas fontes são importantes para identificar que Jesus realmente existiu, porque até um certo momento os historiadores diziam que Jesus nem tinha existido. Hoje o argumento é que ele existiu, mas não foi o que os textos canônicos dizem que ele foi. Mas então essa tentativa de usar um documento é desistente. Evangelhos posteriores, fontes não cristãs, elas têm a sua limitação, porque não são as melhores fontes para a reconstrução do próprio Novo Testamento. E aí, o terceiro ponto que eu prometi para vocês falar é a suficiência e a confiabilidade das evidências canônicas do Jesus histórico. Essas evidências que eu vou falar aqui são evidências materiais, elas existem, dá para se verificar. Obviamente, elas estão em diferentes lugares do mundo, esses achados, né? Tem parte no Vaticano, tem parte em Israel, tem parte nos Estados Unidos, tem parte na Alemanha, tem parte na Etiópia. Tem um manuscrito no Brasil, né, o 437, do século XIII, XII, XIII. Então você tem evidência material, não é um documento que inexistente. É material que existe. Tá? É possível verificar esse material. Hoje, até com a internet, tem vários sites em que você consegue acessar, ver a transcrição, ampliar sem distorção. Um deles, e o mais interessante, é o chamado P52. No século XIX, um autor crítico dizia que o texto de João deve ter sido escrito depois do ano 200 depois de Cristo.
Esse crítico morreu sem ver o achado do P52. O P52 é o papiro 52, que é um pequeno fragmento do Evangelho de João. Tem João 31, 33 de um lado, 37, 38 lá do outro. Esse texto é do ano 125, entre 100 e 125 depois de Cristo. Veja que João deve ter morrido por volta do ano 100 a 105 depois de Cristo. Nós nem sabemos se esse não é um texto autógrafo, porque ele é muito próximo da tua escritura. Eu coloquei aí um link. Você acha, é só pôr P52 que você acha vários sites. Tá? Mas fora isso, nós temos 5.700 manuscritos antigos, cerca de 20 mil manuscritos em versões antigas, latim, siríaco, copto, armênio, queês, árabe, georgiano, alemão, arcaico. Só versões latinas nós temos mais de 8 mil. Só manuscritos em grego tem 5.700. E as variantes desses manuscritos estão entre 3 a 5% de variantes. Ou seja, eles concordam 95% da pior das hipóteses. Se você eliminar algumas questões secundárias, por exemplo, ao invés de usar um e, o autor usou um epsilon para escrever a mesma palavra, há um verbo no singular, ele colocou no plural, que são questões que não alteram nada, sobra 2% de variante, ou seja, 98% de semelhança. E essas diferenças não alteram nenhuma única doutrina bíblica, nenhum único aspecto histórico de Jesus, nenhum evento, zero. Não só variantes, porque qualquer pessoa podia copiar o Novo Testamento, um escriba doido lá acrescentou, tirou uma parte, e aí isso é contado como manuscrito. Né? Para ter um paralelo, a Ilíada de Homero, que ninguém faz crítica nenhuma, né? Ela só tem tem menos de 700 manuscritos e tem 10% de variante. O Livro dos Mortos do Egito tem pouquíssimas cópias, tem 50% de diferença. E se a gente perdesse todos os 20 mil manuscritos e mais 5.700 manuscritos gregos, 90% do Novo Testamento poderia ser restaurado só pelas citações dos pais da igreja, que são ali nos primeiros séculos. Há centenas de achados arqueológicos comprovando a precisão dos relatos do Novo Testamento. Então, a crucificação, a existência de Pôncio Pilatos, os relatos, as localidades, elas concordam com os relatos dos textos canônicos. Então, para que usar fontes extra-canônicas se nós temos uma confiança no texto canônico e na veracidade desse texto? É simplesmente porque os historiadores, ou supostos acadêmicos, eles querem desconstruir o Novo Testamento para achar um tipo de Jesus que vai mais de acordo com a sua própria ideologia. E aí vamos ver o que nós temos de histórico nos canônicos e que as pessoas às vezes não percebem. A genealogia do nascimento de Jesus, nós temos detalhes sobre o local, nós temos as situações de nascimento, quem era o seu pai adotivo, quem é a sua mãe, a sua linhagem, para onde Jesus surgiu, para onde ele foi em sua infância, quem eram os seus perseguidores, tem o nome dos perseguidores, tem as localidades, tem. Então, a genealogia do nascimento de Jesus estão claras nos próprios textos canônicos. Muitas questões vão falar da infância de Jesus. Bom, a gente sabemos a infância, quando ele nasceu, o local que ele nasceu, seus primeiros 2 anos até tem ali, porque quando os magos vieram, os sábios, Jesus já tinha 2 anos. Depois nós temos Jesus dos 12 aos 13 anos, lá no Evangelho de Lucas, e inclusive está dentro daquilo que a gente tem como a maioridade judaica, que a gente chama de bar mitzvah.
Jesus está discutindo no texto. E aí, se alguém levantar essa questão, você pode perguntar, mas fala então detalhes sobre a vida de Alexandre o Grande. Nada nós sabemos. Quase nada sobre a infância de César. Pouco sobre a infância de Napoleão. A infância de quase nenhuma personagem antiga é retratada. E aí vem o anacronismo, porque no judaísmo somente interessava ali o nascimento, os 12 a 13 anos, que é a maioridade judaica, e os 30 anos, que era a maioridade primitiva. Então, os evangelhos não são uma biografia moderna que vai mencionar os detalhes da infância de Jesus, porque não tem importância. A importância é que Jesus ensinou, o que ele falou, mas mesmo assim não temos esses detalhes. Até mais do que a coisa dos personagens. Onde nasceu Alexandre? Onde os pais dele foram? A mãe dele foi? Onde levaram o bebê? O que ele está fazendo aos 12 anos? Não temos detalhes sobre César, sobre Napoleão. Escolhe uma personagem histórica e tenta pesquisar sobre a infância dela, que você não vai encontrar. Essa questão de destacar a infância é mais moderna e pós-moderna, né? As pessoas não se preocupavam tanto com a história das crianças na antiguidade. A idade adulta de Jesus, nós sabemos a sua profissão, o local do seu batismo, que é quem o batizou, é quem o batizou, os lugares por onde andou, e muitas coisas que ele fez dos 30 aos 35 e aos 33 anos e meio, né? Dos 30 aos 33 anos e meio, nós sabemos detalhes, o local do batismo, João Batista, as conversas de Jesus, pessoas com quem ele falou, com quem ele se relacionou, os lugares por onde ele andou em toda a Palestina, né, ou a terra de Israel no primeiro século. Temos detalhes, está lá nos textos canônicos. Sobre o julgamento, morte e crucificação de Jesus, nós temos detalhes do julgamento, morte e crucificação. Nós temos detalhes das pessoas envolvidas, os motivos, as injustiças, os lugares, os líderes políticos, religiosos. Basta ler o texto canônico, tem detalhes. O nome da cidade, a crucificação, o Gólgota, que era o lugar onde ele foi crucificado, a posição em relação a Jerusalém, em relação à cidade, as pessoas que estavam ali, quem carregou a cruz, os soldados fizeram, a coroa de espinho que foi colocada na sua cabeça. São detalhes históricos, né? O que mais se quer sobre essa parte histórica? Então, a busca de informações não bíblicas e os detalhes que não são revelados nos textos canônicos, eles são especulativos, hipotéticos e até desnecessários. Aliás, os livros pseudoepígrafos, apócrifos, eles surgiram também dessa curiosidade. Então não tinha detalhes sobre a infância e inventaram a infância de Jesus lá. Aí você lê e dá risada, né? Os textos sobre a infância de Jesus, evangelhos da infância. Aliás, tem os evangelhos da infância, quem quiser ler, lê lá. Aí Jesus faz um passarinho de barro e dá vida. Ele quebra canto e restaura. Aí ele entorta a árvore e desentorta a árvore. As brincadeiras tipo um Superman, né? Brincando com seus poderes mágicos. Então, esses evangelhos posteriores falam até de uma infância meio doida de Jesus lá, mas que são criações posteriores nessa tentativa de restaurar uma infância que a gente não sabe. E aí, para fazer algumas considerações finais, eu quero voltar então no texto que eu comecei e a continuação desse texto. Quando Jesus perguntou: "Que dizem os homens que eu sou?", falaram então os discípulos: "Olha, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista que ressuscitou dos mortos." E aí Jesus retorna: "Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" E aí Pedro responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Eu traduzia o Cristo como Messias. Como eu brinco com os alunos, Christos não é sobrenome
de Jesus, né? Cristo significa o Messias, o Filho do Deus vivente. E aí Jesus vai dizer para João, para Pedro, né? Jesus vai dizer para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito Santo, né? Então, isso traz uma lição clara, né? É que não há neutralidade histórica, na verdade. É que o conhecimento de quem é Jesus depende de fatores que não são naturais e que são também fatores espirituais. E a tentativa de reconstruir o Jesus histórico vai levar a não reconstruir Jesus nenhum. Porque, na verdade, não há uma diferença entre Jesus histórico e o Cristo da fé. Porque para o texto canônico, né, Jesus é o Filho do Deus vivo. Então não se pode reconstruir outro Jesus, a não ser distorcendo e criando um Jesus de acordo com a imagem e semelhança daquele que quer criar Jesus. E aí eu aconselho vocês, principalmente, dois livros. O Jesus Histórico, publicado pela editora Thomas Nelson, é uma discussão que até tem autores mais ortodoxos, tem outros menos ortodoxos, e são muitos artigos falando sobre a discussão. Então é muito importante esse texto, né? Não dá para concordar com 100%, e aí nunca a gente vai concordar 100%, né? Mas é um texto que eu gosto muito, que vai te colocar dentro da discussão. Quais são as discussões a respeito do Jesus histórico? Depois eu aconselho um outro livro que é bem acadêmico também. Infelizmente não tem em português ainda que eu saiba, tá? Como Deus se tornou Jesus, que é um trocadilho, uma resposta ao livro do Bart Ehrman, Como Jesus se tornou Deus. E para o Bart Ehrman, foi a igreja que criou esse Jesus divino, e que o Jesus histórico não era o Filho de Deus nesse sentido divino. Ele era um judeu comum do primeiro século. Esse livro fez muito sucesso, o livro do Bart Ehrman, né? E aí, então, alguns autores mais ortodoxos fizeram uma resposta bem acadêmica, brincando até com o título, né? O Ehrman fala como Jesus se tornou Deus, e aí eles brincam como Deus se tornou Jesus, enfatizando que o Jesus histórico é o Cristo da fé. Depois eu pus uma outra bibliografia aí, e vocês entrem em contato com o pessoal para ver como que podem disponibilizar, tá? É um material que eu usei aqui, e a bibliografia é bem ampla sobre essa questão. Então, agradeço aí a todos pela paciência. E agora a Caris vai abrir para as perguntas. Então pode ficar à vontade, Caris. Não sei quais são as perguntas. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Ó, professor, no momento nós temos uma pergunta no chat. Certo, vamos lá. Ó, mas professor Dídimo, aí ele coloca 1.7, não deve ser lido, interpretado literalmente, mas em conformidade com as formas, usos e costumes daquele contexto, correto? Dídimo, ele está falando do Tomé, né?
Eu não estou conseguindo enxergar a pergunta. Ele está perguntando se o texto de Tomé, do Evangelho de Tomé, não tem que ser lido de acordo com o contexto histórico dele, é isso? Isso. Justamente o contexto histórico do Evangelho de Tomé é o contexto do gnosticismo egípcio, do 3º século. Então, lido de acordo com a visão do 3º século, é por isso que ele tem textos gnósticos. Ele tem uma interpretação gnóstica de Jesus. Então, quando eu falei, interpretei justamente dentro do contexto. O contexto é o gnosticismo do 3º século, que não aceitava a encarnação de Jesus e vai ter esses ditos esotéricos. Então, não dá para preferir esse texto, né, de Tomé ao texto canônico, porque ele não fala nada sobre a história de Jesus. O Jesus de Tomé é um Jesus esotérico, porque os gnósticos tiveram que criar um evangelho de acordo com a sua visão. Então, eles criaram um Jesus esotérico. Então, os textos estão principalmente em cópita, que é uma língua... É um egípcio misturado com o grego, que surgiu ali no século III até o século VI. Depois pararam de escrever nessa língua. Então, eu estou interpretando já dentro do contexto. O contexto do Evangelho de Tomé é o contexto gnóstico. Então, eles criam um Jesus gnóstico. Então, ele não pode ser usado como fundamento para um Jesus histórico. Não tem narrativa nenhuma. Tem mais alguma aí? A implicação da Igreja ao longo dos séculos, à medida que essas posições sobre o Cristo histórico foram surgindo, como a Igreja reagiu e quais as implicações? Bom, imediatamente quando Bultmann, como Schweitzer, começaram a escrever sobre essas questões do século XIX, já houve resposta, né? E as respostas foram justamente questionar a base desses escritores. É que o curioso é que na academia os textos canônicos são desprezados. E aí tudo que se fala que não é canônico é exaltado. Então, as argumentações que não estão dentro da chamada ortodoxia, elas são preferidas pela academia. Há autores que fazem críticas ao Novo Testamento sem nunca ter lido o Novo Testamento. Eles usam esses argumentos de Bultmann, de Schweitzer, e eles nunca nem leram. Esses autores, sim, eles conheciam grego, conheciam hebraico. Bultmann era uma mente brilhante, conhecia várias questões, né? Mas estava muito influenciado pela literatura alemã da sua época. Mas eu fazendo lá meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, Departamento de Estudos Judaicos, muitas vezes algum professor falava de um texto judaico, eu falei, mas isso aí está no Novo Testamento, professor. Aí o professor falava assim, não, mas isso aí não está no Novo Testamento, isso aí é texto judaico. Não, professor, está no Novo Testamento, cara. Não está não, você está inventando, eu tinha que abrir lá o texto. Que, professor? Mas isso aí inventaram depois, mas como assim? O texto do Novo Testamento é anterior aos textos judaicos da Mishnah e do Talmud, que são do século III e IV depois de Cristo. É curioso que um cara que com pós-doutorado, uma livre docência na Universidade de São Paulo, faz uma crítica ao Novo Testamento sem ter lido, né? Então, a Igreja sempre teve aqueles grandes escritores, pessoas que dominavam, né? A.T. Robertson, que escreveu uma gramática de grego de vários volumes, Moulton escreveu uma gramática de grego de 5 volumes. Até autores judaicos, judeus mesmo convertidos, como Alfred Edersheim, atualmente o David Stern. As respostas estão aí, né? William Craig,
o próprio N.T. Wright escreve simplesmente Jesus, sempre teve essas respostas, mas elas não são lidas. Os autores ortodoxos, eles nem conseguem entrar na discussão. Nesse livro Jesus Histórico, o autor coloca essa questão até. Eles falam que fizeram um grupo de estudo sobre Jesus dentro da uma academia no ortodoxo e nem permitiram que nenhum autor ortodoxo entrasse. Não é que foram ver os argumentos, não deixaram nem eles participarem. Então, se você usar os textos dos evangelhos canônicos, não vale. Mas se você usar o evangelho de Tomé, escrito lá no século III, em copta, aí vale. Né? Se você pegar qualquer outro texto posterior, aí vale. Mas nós temos textos em siríaco, que é o aramaico próximo de Jesus, que é a Peshita, né? Documento do século II, que concorda ali com os evangelhos. Temos evangelhos, tem o P52 do ano 100. Não pode ser depois de 125, tá? O P52. Mas toda essa evidência arqueológica e histórica não vale. Só vale se você citar um texto não canônico, se você fizer uma crítica ao texto canônico. Muito bem. Não sei se era esse o ponto que ele colocou. Eu compreendo, mas o gnosticismo nosso é o gnosticismo dele. Teve um aluno que... Eu não entendi. Teve um outro aluno que perguntou, compreendo, mas o gnosticismo... Isso. Não, a gente sabe muitas coisas sobre o gnosticismo, porque nós temos as respostas dos primeiros pais da igreja. Então, Inácio de Antioquia, Tertuliano, o próprio Orígenes, eles responderam ao gnosticismo da época. Então, a gente sabe qual era o gnosticismo. Não tem nada de gnosticismo nosso, na verdade. A gente consegue restaurar o pensamento gnóstico porque nos textos de Nag Hammadi, você tem textos gnósticos e não gnósticos, tem evangelhos canônicos também nos textos de Nag Hammadi encontrados, né? Ou nos papiros chamados de Oxirrinco, no Egito, um outro nome estranho lá no Egito. Tem texto canônico também. E o Evangelho de João em copta. Então, a gente sabe quase, acho que uma das seitas antigas que a gente mais tem detalhes é o gnosticismo. Porque ele foi combatido já nos escritos de João. Então, 1ª, 2ª, 3ª João, o Evangelho de João, Colossenses, são já escritos anti-gnosticismo. Então, nós sabemos o pensamento gnóstico. Então, não é que nós estamos inventando gnosticismo, que eles tinham. A gente sabe o que é gnosticismo. Não sei se entendi a pergunta que ele falou, mas eu acho que ele quis dizer isso. Se a gente não está inventando gnosticismo, né? A gente sabe gnosticismo. Tem outros escritos gnósticos, né? Tem em grego também, né? Porque o gnosticismo vem desde Platão, o neoplatonismo também. Tem muitas questões gnósticas. Tem mais alguma questão? Mais uma pergunta. Ó, a demitologização pretendida por Bultmann era um posicionamento contra ou a favor da ideia de Jesus histórico? Curiosamente, era contra. A gente chama hoje Bultmann de liberal, né, porque não se adequa ao pensamento ortodoxo. Mas Bultmann estava combatendo a tentativa de achar um Jesus histórico. Então Bultmann dizia o seguinte: bom, não nos interessa Jesus histórico, nós somos teólogos. Nos interessa o Cristo da fé. Então, Jesus histórico nós não vamos conseguir restaurar. Nos interessa o Cristo da fé. Só que com isso,
ele está querendo dizer que não existe um Jesus histórico que viveu. A igreja construiu um Cristo. E é esse que nós devemos crer. Então, o Bultmann acaba sendo gnóstico. Ele acusa o Novo Testamento de gnosticismo, mas ele mesmo leva a um gnosticismo. Ele vai até defender que o Novo Testamento é meio gnóstico, ele é místico, né? E aí, curiosamente, o pessoal usa a teoria de Bultmann para reconstruir um Jesus histórico, sendo que o próprio Bultmann nem queria reconstruir um Jesus histórico, né? Albert Schweitzer, ele também não... Ele dizia que havia erro na reconstrução de Jesus histórico. Então, quando a gente fala o termo Jesus histórico, ele está carregado de muitas fases diferentes, né? Dentro da história dessa discussão. E, na maioria das vezes, é uma tentativa de, na verdade, todas as vezes, fora esses textos mais ortodoxos, é descaracterizar a narrativa do Novo Testamento e dizer que a igreja posterior é que construiu essa imagem de Jesus. Só que, para a infelicidade desse pessoal, nós não temos outros documentos que vão reconstruir esse tal Jesus. Aí você tem que inventar um documento quê? A teoria das fontes foi principalmente defendida por Bultmann. Mas depois surgiu uma outra pior, que é a crítica de forma. A teoria das fontes é dizer que houve uma fonte quê? Ou outras fontes. A crítica de forma vai dizer que existiu uma tradição oral antes das fontes e que a situação das comunidades, né, o Sitleben, a situação vivencial é que produziu os textos. Então eles conseguem, além de achar uma fonte que nunca existiu, achar uma tradição oral que ninguém nunca ouviu. Eu fico até meio perturbado como é que se pode falar que isso é acadêmico. Você já não tem uma fonte quê? Aí você tentar reconstruir a tradição oral que gerou o escrito, olha, isso aí é pior que adivinhação. Porque como que vai fazer isso? E se você pegar 3 estudiosos e falar para eles fazerem isso, eles vão reconstruir 3 tradições diferentes. Porque não há consenso nessa reconstrução da fonte quê? Não há consenso na reconstrução da tradição oral. Alguém tinha gravador para saber qual que era a tradição oral? Não tinha nem fonte quê tem. A crítica de forma que é achar. Para dar um exemplo, um texto do Joaquim Jeremias, ele quer achar ipsissima vox Dei. O que é isso? As palavras exatas de Jesus. Aí ele pega o texto, transporta para o aramaico, faz alguns recortes e fala isso que Jesus disse. O Bart Ehrman tem um livro que fala o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Aí consegue achar o que Jesus disse, faz na cabeça dele, fazendo os recortes que ele acha que são históricos. Eles estão um pouco dependentes de um autor que está antes do Albert Schweitzer, chama Levi Strauss. Ele vai dizer o seguinte: o que é teológico não é história. Então faz o recorte. Se tiver teologia, se recorta, porque não é história. O James Dunn, que não é ortodoxo, ele vai falar: essa base já começou errado. Só porque tem teologia não é histórico. Então a base que foi fundamentada, a busca do Jesus histórico, já estava errada. Primeiro, em tentar reconstruir um cristianismo helenístico, né, um evangelho com base no helenismo. O helenismo dentro do cristianismo foi posterior. Depois, tentar achar um Jesus histórico com base, né, nessas fontes ou nesses documentos
sem levar em conta que qualquer pessoa que vai falar de história, mesmo moderno, ele está comprometido com alguma visão de mundo. Alguns autores vão falar, bom, Plutarco tinha uma visão moral. Ele escreve a história dos Césares. Então vamos negar toda a história dos Césares porque Plutarco tinha uma visão moral. A gente sabe que a visão moral dele é tendenciosa. Mas então você não deve, só porque uma pessoa tem uma visão de mundo, ela não pode contar um fato histórico de forma correta. Então é uma tentativa de buscar um Jesus ou com base em Bultmann, nem mesmo Bultmann queria buscar, com base numa fonte inexistente chamada que, ou numa situação vivencial com uma tradição oral que a gente não tem acesso. Não sei se tem mais aí. Vocês decidem. Então, esse termo missão querigmática é um argumento de... Professor, nesse contexto da pós-verdade, como a igreja pode reafirmar a identidade das escrituras? Isso. Então, ele colocou um termo chamado missão querigmática. Né? A palavra querigma, ela significa mensagem, né? Proclamação. Como é que esse termo foi usado, principalmente até por Bultmann e Barth, para dizer o seguinte: havia um querigma, né? Uma mensagem de Jesus. Então, principalmente em Barth, ele vai dizer que não importa muito a escritura como um texto, né? E sim a mensagem da escritura, o querigma. Aí tem um problema porque no Novo Testamento o termo querigma é usado em associação com o texto escrito. Então vamos lá. João fala o seguinte, lá no finalzinho do seu evangelho. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, né? E que crendo terá vida em seu nome. Quando nós lemos o texto de Pedro, ele vai dizer, ó, nosso amado irmão Paulo escreveu certas coisas e alguns distorcem como distorcem as demais escrituras. Ele está comparando os escritos paulinos com as escrituras sagradas. Quando João tem a revelação do Apocalipse, Jesus fala para ele, escreve as coisas que são e as que hão de vir. E no final do seu texto ele diz, olha, se alguém tirar o que está escrito, Deus tirará a sua parte na vida. E se alguém acrescentar o que está escrito, Deus acrescentará aquilo que está escrito nesse livro. Esse conceito de escritura está ligado com a tradição apostólica. Então a igreja aceitou desde cedo as evidências no início do segundo século, depois da morte dos apóstolos, né, um chamado cânon muratoriano, de que os 27 livros que nós usamos como Novo Testamento já eram aceitos. E esses livros, eles eram considerados a memória dos apóstolos. Então, o termo tradição era associado aos escritos apostólicos. Essa visão de querigma, não sei se é essa que o nosso amigo Edmilson está falando, ela tenta desassociar a mensagem da escritura. E toda a tradição apostólica e pós-apostólica, ela associava o querigma com a escritura. O querigma era a mensagem escrita. Essa mensagem escrita era proclamada. Então a tradição apostólica não é distinta ao querigma, tá? Agora Barth, ele procurou fazer isso, desassociar a escritura com a palavra pregada. Muito bem. Tem mais alguma questão?
Perfeito, professor. Professor, não, essa foi a última, professor. Tá, joia. Quero agradecer por essa excelente aula, em nome da Uniaberta. Muito bem, então os alunos estão convidados aí, ó, fala com a Caris, entra lá no site da Uniaberta, nós vamos ter o curso, vai continuar, né? Pode entrar agora quem quiser, História de Israel. Nesse módulo, inclusive, eu vou dar a aula sobre esse período da história de Israel nos tempos de Jesus. Tá? Aqui a gente teve pouco tempo para falar da história aí, mas no curso, esse curso é tão bom porque até eu queria fazer. Eu só não faço porque eu dou aula. Mas tem excelentes professores aí, especialistas, mestres, doutores, pessoal que foi para Israel, pessoal que tem conhecimento arqueológico. Então, eu sou mais bobinho aí. Então, você faz a inscrição História de Israel, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, tá? E nesse módulo, inclusive, eu vou falar sobre a história de Israel nos tempos de Jesus. E aí a gente aprofunda, porque tem muito mais aulas, muito mais horas, muito mais material. Então, eu agradeço a Uniaberta essa oportunidade. E fica os contatos aí também. Quem quiser fazer perguntas posteriormente, pode fazer. Então, obrigado. É isso. Tchau para todos, até mais. E para você que participou dessa aula, nós temos uma oferta especial. Muito obrigada, professor. E a Uniaberta agradece a presença de todos os alunos.